Muito bem, quero compartilhar com vocês nessa noite sobre o tema lições que aprendemos com os desastres naturais. O que eu e você podemos aprender diante dos desastres naturais? Eu quero usar um texto de Lucas capítulo 13, o verso 1 ao 5. Lucas capítulo 13, o verso 1 ao 5. As lições a serem aprendidas com os desastres naturais. Lucas 13, 1 ao 5. Assentados como estamos, vamos proceder na leitura da palavra de Deus. Quem não tem a sua Bíblia pode acompanhar, já está na tela. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu quero dar a ênfase ao verso 3 e ao verso 5, que diz a mesma coisa. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Que Deus possa abençoar esta sua palavra no meu e no seu coração. Amém? Queridos dos púlpitos, das mídias sociais, de forma geral, por meio da televisão, através das suas reportagens, a mensagem das tragédias pelo mundo afora parece que está escapando dentre dos nossos dedos. É duplamente triste e também catastrófico quando vidas são tragicamente perdidas e, consequentemente, as lições não são aprendidas. A gente sofre, a gente se entristece por tantos queridos, tantas pessoas que são ceifadas por alguma tragédia, mas nós que aqui nos encontramos, parece que não aprendemos as lições necessárias e importantes através de todas essas situações. Nós precisamos ouvir o que é que Jesus diria diante dos desastres naturais. Assim, caso fosse possível, o que ele, talvez em entrevista em rede nacional de televisão, falaria das lições que eu e você podemos aprender através destas situações. Antes de adentrarmos mais propriamente na palavra, eu gostaria de ressaltar um pouco aquilo que tem acontecido ao nosso redor, no nosso contexto de país, sem ainda mencionar o que está acontecendo ao redor do mundo. Entre 2014, meus irmãos, e 2023, desastres naturais como tempestades, como inundações, enxurradas, alagamentos atingiram 5.199 municípios brasileiros, o que representa 93% do total dos municípios, que são 5.570, fora agora essa tragédia no Rio Grande do Sul. Nesses casos, os prefeitos tiveram que fazer registros de emergência ou decretar estado de calamidade pública. E esses desastres afetaram mais de 4,2 milhões de pessoas que tiveram que abandonar as suas próprias casas. Os dados são da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil. O estudo indica que mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas em 4.434 municípios, 78% do total.
O estudo da Confederação Nacional dos Municípios, irmãos, defende que os impactos sociais, eles poderiam ter sido menores se tivessem sido criadas políticas de gestões urbanas, de habitação e prevenção do risco de desastres. E é um fato. O grande problema em nosso país é que nós somos carentes de políticas públicas que planejam e que pensam nessas situações difíceis em que muitas cidades se encontram. Agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, quase a totalidade dos 497 municípios daquele estado foram atingidos. De 497, 467 foram afetados pela inundação. Pelo menos, queridos, 2,3 milhões de pessoas foram atingidas, e o retorno agora torrenciais das chuvas ainda piorou e agravou esta situação e esse quadro. Mas esses números não explicam por que os impactos ambientais não são distribuídos de forma igualitária. Mulheres, periféricos, populações em situações de rua, trabalhadores, trabalhadoras, desempregados, pessoas em situação de moradia precária, têm sofrido mais impacto com as enchentes. Na verdade, são sempre os mais vulneráveis, os mais desprotegidos que sofrem mais, os que têm os mesmos privilégios que outras pessoas de maior importância, eles não têm sofrido tanto como os de menor privilégio. A Agência de Refugiados da ONU aponta que 30,7 milhões de pessoas foram deslocadas até 2020 por causa dos desastres naturais. E ainda mais, o Banco Mundial estima que nos próximos anos mais 17 milhões de pessoas vão precisar ser transferidas das suas casas, dos seus lares, para outros lugares que são mais seguros e onde tem maior proteção. Diante desses desastres ambientais, na última década, além do que tem acontecido no mundo, terremotos, guerras, tornados, furacões, entre tantas lições que a palavra de Deus nos ensina, meus amados, duas me incomodam profundamente, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. E eu tenho certeza que Jesus, ele iria destacar estas duas lições como fundamentais e como prioritárias na sua caminhada e no seu ministério. A primeira lição é sobre a compaixão. Jesus ensinou com voz e vida que nós devemos ser misericordiosos com aqueles que sofrem, mesmo que se estas pessoas não mereçam. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 27, Jesus, ele nos ordena a orar por aqueles que são inimigos, a colocar na presença do Senhor aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Nós devemos sim ter compaixão por estas pessoas. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 15, ele nos desafia a chorar com aqueles que choram, a ter o sentimento de compaixão por aqueles que estão sofrendo. Então a lição, ela não poderia ser mais clara. Compadeça-se, sinta a dor, importa-se, seja generoso, se solidarize-se, sinta-se responsável. Em outras palavras, envolva-se. Por isso, irmãos, não basta a gente pregar para estas pessoas. Jesus nos ensina que nós devemos ter compaixão, e isto nos leva a ir além das palavras. E esse é o desafio para o nosso coração. Nós precisamos ir além das palavras. Em Marcos 8, verso 2 e 3, Jesus, ele fala com tanta propriedade: tenho compaixão desta multidão, porque já fazem 3 dias que estão comigo e eles não têm o que comer.
Se eu mandá-los para casa sem comer, eles irão desfalecer no caminho, e alguns vieram de muito longe. Em matéria de compaixão, meus irmãos, eu creio que até nós temos nos saído muito bem. Diante das tragédias nacionais, graças a Deus, nós temos conseguido ter voluntários, nós temos conseguido ter pessoas que têm ofertado, que têm levantado donativos. Nós vemos uma mobilização geral, aonde as pessoas se compadecem diante da realidade. Como crentes batistas, nós também temos crescido muito na arte da compaixão, e isto tem mobilizado o Brasil todo, e louvado seja o Senhor por isso. A Junta de Missões Nacionais, as associações, as convenções, elas de todas as maneiras têm procurado ajudar os desabrigados. Desde os primeiros dias da tragédia, ali no Rio Grande do Sul, a Junta de Missões Nacionais, com o apoio batista brasileiro, atendeu aquelas necessidades emergenciais em vários locais e igrejas. Foram levados toneladas de donativos. De todas as formas foram enviados recursos para ajudar aquelas pessoas. A nossa convenção pioneira, rapidinho, conseguiu arrecadar 700 mil reais. Aonde ali então foi estendido aquelas necessidades de igrejas, de nossos irmãos que estavam sofrendo e padecendo. Foram mapeadas as cidades e as necessidades que tinham nessas cidades para a reconstrução de vidas no aspecto físico, no aspecto social, no aspecto emocional, mas também na questão espiritual. Falta muito, sim, falta bastante, para que todos nós, como denominação, como crentes, possamos progredir na arte da compaixão. Portanto, não é sobre isso que eu quero dar ênfase esta noite. A minha ênfase está numa segunda palavra de Jesus, diante das tragédias que acontecem na humanidade. Uma segunda lição que eu e você devemos tirar para a nossa vida. A segunda lição é sobre conversão, é sobre arrependimento. Cada desastre natural, cada calamidade mortal, cada tragédia fatal é um chamado misericordioso de Deus àqueles que estão vivos, para que se arrependam. Deus ainda está dizendo, a oportunidade está diante do seu coração. O arrependimento é a maior e a mais importante questão que nós temos que tratar no nosso coração. Olha só o que diz o texto. Naquele momento, Lucas 13, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. E Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? E aí vem a palavra de Jesus: eu, porém, vos digo que não. Antes, se não vos arrependeres, todos vós também perecereis. Imaginem, queridos, William Bonner na plataforma daquele navio que foi enviado para o Rio Grande do Sul, apresentando o Jornal da Noite, e ele faz um chamado a Jesus Cristo ao vivo. Imagine essa cena. E ele, ao chamar Jesus Cristo, para uma entrevista, ele lhe dirige a seguinte pergunta: como o Senhor, que fala ser um com o Pai Celeste, como o Senhor explica o amor de Deus diante das tragédias que têm acontecido na humanidade? Imagine William Bonner fazendo as perguntas a Jesus:
O Senhor que é misericordioso, cheio de compaixão. Como é que o Senhor explica os deslizamentos, as casas perdidas, as vidas ceifadas, os desastres naturais ocorridos nesses últimos anos em nosso país? Como é que você acha que Jesus iria responder esta questão? Eu imagino que seria mais ou menos assim, irmãos. Uma voz mansa, uma voz suave, mas uma voz penetrante, que calasse fundo no coração, como a que talvez Bonner e nenhum brasileiro nunca tinham ouvido antes. Ele iria dizer a todos os seguintes: Bonhemer, porque Bonhemer é o verdadeiro sobrenome do Bonner. Bonner é o nome artístico dele. Então ele ia dizer Bonhemer, porque ele conhece o nome de todas as pessoas e o sobrenome de todas as pessoas. Ele ia dizer: Bonhemer, você acha que isso aconteceu com as pessoas desses locais mencionados, porque eram pecadores piores do que os outros lugares das regiões do Brasil? Bonhemer, Bonhemer, eu lhe garanto que não. Eu lhe afirmo que se todos não se arrependerem, todos vós, ainda que estão vivos, sendo poupados dos desastres, das calamidades, das tragédias, por amor e por pura graça paciente do meu Pai, igualmente perecereis. Eu imagino que ele iria chamar outra pessoa para continuar falando da matéria, do jornal, porque Jesus ia dizer: se você que está aí, e que está vivo, são e salvo, se você igualmente não se arrepender, você vai perecer. Foi exatamente o que Jesus fez diante de um interrogatório a respeito de dois acontecimentos desastrosos durante os seus dias. Aqui em Lucas 13:5 nós temos um fato impressionante e com implicações tremendas diante daquilo que acontece no mundo. Ao ler o texto, nós ficamos surpresos em descobrir que Jesus, ele não enxerga os fatos, os acontecimentos, como as pessoas enxergam. Tantas questões foram levantadas sobre essa situação, sobre esta tragédia, que foi por isso, foi por aquilo outro, mas a percepção de Jesus é completamente diferente. O seu ponto de vista é radicalmente diferente do que o nosso. Por isso, o meu principal objetivo é levar a nossa mente e a incutir em nossa consciência o fato de que as pessoas estão perecendo. E se nós quisermos ser um tipo de testemunha pela qual nós devemos ser, nós deveremos saber e sentir o que realmente está em jogo. E o que está em jogo é que as pessoas impenitentes estão perecendo. Para deslumbrar, para nós tratarmos desse texto, a fim de aprendermos algumas lições amorosas de Jesus, nós vamos então focar a nossa atenção naquilo que Jesus disse no verso 3 e 5. A frase é a mesma: se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Todos também perecereis e arrependerdes. Eu quero destacar estas 4 palavras. Um grupo de pessoas, eles vêm a Jesus e relatam como Pilatos havia matado alguns galileus que estavam adorando no templo. O massacre aqui, queridos, foi tão cruel, tão bárbaro. Foi uma tragédia, ao ponto de o sangue dos adoradores serem misturado com o sangue dos seus sacrifícios. As ovelhas, as pombas, as rolinhas.
Então o sangue das pessoas ali que passaram pelo massacre se misturou com o sangue daquelas ofertas. É como que se alguns terroristas entrassem aqui, queridos, nesta noite, no templo, e nós estivéssemos na hora da celebração da ceia, e cortasse o pescoço de algumas pessoas, e o nosso sangue se misturavam com os elementos da ceia. Você imagina a tragédia, e era isso que estava ali acontecendo. Num momento de adoração, num momento de culto, aconteceu um fato tão triste. Foi uma coisa horrível o que Pilatos fez. No entanto, a reação de Jesus é muito mais impressionante do que o relato em si. As pessoas não dizem, mas Jesus ouve em suas vozes e discerne nas entrelinhas daquele diálogo: esses galileus mortos devem ter feito algo terrível para Deus permitir algo tão horrível que acontecesse com eles. O Senhor não acha? Chegaram diante de Jesus e fizeram esse questionamento. Em outras palavras, tragédia horrível deve significar pecado horrível. Essa era a interpretação das pessoas, e que tem sido a interpretação de muita gente nos dias atuais. Agora reflita por um momento sobre o que você teria respondido diante de uma tragédia assim. Num momento de culto, num momento de adoração, as pessoas elas são mortas violentamente, e o sangue é misturado com os elementos de culto, de adoração. O que a sua teologia do sofrimento e do pecado te chamaria a dizer sobre esse tipo de tragédia? Qual seria a sua indagação? Jesus, ele me impressiona porque de fato ele é um mestre por excelência. O que ele disse, como ele respondeu, é isso que merece a nossa mais profunda consideração. Ele disse: não, o pecado deles não foi extraordinariamente terrível. Eles eram pecadores exatamente comuns como todos vocês. Essa gente, essas pessoas, elas eram igualmente pecadoras, como vocês são pecadoras. E digo mais, se vocês também não se arrependerem, vocês vão experimentar um final horrível, todos vocês. Jesus vai na contramão das reações humanas. Ele diz que o que se tem que ter dito, em outras palavras, em vez de se dizer que eles eram realmente, que não eram mais pecadores do que todos nós devemos ficar surpreendidos e comovidos de que nós, de igual maneira como eles deveriam estar preparados, nós também precisamos estar preparados para a morte. Então o que Jesus ensina é que todos nós somos extremamente pecadores. Não há humanos inocentes. É o que diz Romanos 3:23. Todos, pois, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou ainda como diz Romanos 3:10, não há justo nenhum sequer. Então o que deveria nos surpreender em nosso pecado, não é que alguns pobres coitados são levados em calamidades, desastres e fatalidades, mas sim, é o fato de que eu e você fomos poupados de uma tragédia, e Jesus ainda está dando uma oportunidade para o arrependimento. Se você está aqui nesta noite,
Você não deve olhar para aquilo que acontece como uma tragédia na vida das outras pessoas, no sentido de que eles mereciam aquilo, não. Todos nós merecíamos, porque nós somos pecadores igualmente. E se você está aqui, é porque a graça de Jesus, a bondade de Jesus, a misericórdia de Jesus, ainda poupou a sua vida. A segunda palavra, todos também. Ele diz assim: se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Será que isso significa que todas as pessoas que não se arrependeram ou que não se converteram são vítimas de calamidades, desastres ou fatalidades? É claro que não, porque nós sabemos que todo dia morrem crentes que não foram vítimas de nenhuma dessas fatalidades. Crentes piedosos também morrem dessas fatalidades, não é verdade? Então, vós também deve significar outra coisa. O quê? Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte: vocês viram o final horrível que essas pessoas tiveram? Pois bem, elas jamais imaginaram o fim trágico que para elas iria acontecer. É claro que elas sabiam e tinham consciência que um dia elas iriam morrer. O que elas não sabiam, que isto era muito significativo e aquilo que significava nas suas vidas. O horror do seu destino as pegou de surpresa. E a menos que vocês se arrependam, Jesus diz também, é o caminho de vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês não estarão prontos para o dia do fim. O que Jesus estava dizendo? Que a grande tragédia na vida do ser humano não é ser ceifado, não é ser levado por algo catastrófico que acontece. A grande tragédia na vida do ser humano é ele não estar preparado para o dia da sua morte. É isso. Se todos também. A lição de Jesus é que da forma como foi terrível o fim do que eles tiveram, será também terrível o fim daqueles que não se prepararam para se encontrar com Jesus. Nós não sabemos qual é o nosso fim, se é numa tragédia ou se é de uma morte muito natural, normal. Mas a grande questão no seu coração nessa noite é: você também está preparado quando o Senhor te chamar? Você também está com a sua vida diante de Jesus, com o coração aberto para Jesus, amando e servindo ao Senhor? Eles não esperavam aquele tipo de morte final. Nós também não, ninguém espera. Por isso, somente o arrependimento pode nos preparar para o encontro com Deus. A terceira palavra: todos também perecereis. Agora, o que é que significa perecer? Às vezes na Bíblia, irmãos, a palavra perecer significa simplesmente morrer. Perecer, morrer. No sentido de que todos nós vamos perecer ou morrer fisicamente. Mas esse não é o sentido aqui. Já que Jesus, ele implica que se nós não nos arrependermos, nós iremos perecer. Então Jesus está falando de pecado. Jesus está falando de uma situação após a morte. Jesus está falando de uma realidade aonde não simplesmente está no seu coração a morte física. Ele está tratando de um perecer que é depois desta morte. É perecer para a eternidade. É morrer eternamente
sem Jesus. Então ele está se referindo a algo para além da morte. E aqueles galileus, eles foram apanhados de surpresa, e eles experimentaram um final horrível. A menos que os outros se arrependessem, eles também iriam ser tomados de surpresa, e uma experiência horrível de condenação final lhes iria sobrevir na sua vida. Então Jesus aqui está falando, irmãos, que muito mais terrível do que a morte física, de qualquer forma que ela acontecer, é a segunda morte, aonde a pessoa vai passar pela condenação eterna. Essa é a mais terrível. É isso que Jesus diz. Tem um versículo que nós amamos de dizer e relatar, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O perecer ali, queridos, é não morrer eternamente. É não morrer separado de Deus, porque se você crer, você vai ter vida eterna. Também tem em João 10:28, outro versículo: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Então Jesus mais uma vez diz que Ele dá a vida eterna, e aquele que crê em Jesus nunca vai perecer. Então, queridos, perecer é o que vai acontecer a todos aqueles que não creram em Jesus e não o receberam para a vida eterna. E era isso que Jesus estava explicando a estas pessoas. Não era sobre uma tragédia que aconteceu num momento de adoração. Ele estava dizendo que se vocês também não se arrependerem, igualmente vocês vão perecer, ou seja, morrer eternamente, ser afastado da presença do Senhor. Então o que Jesus nos ensina, irmãos, que o pecado é uma tragédia, o pecado ele é uma doença infinitamente maior do que terremotos, do que enchentes, do que deslizamento de terras, de furacões, de câncer, de AIDS, de drogas. O pecado, ele tem consequências terríveis. Se alguém igualmente não crer em Jesus, também vai perecer, vai morrer eternamente, afastado da presença do Senhor. A última verdade, a última palavra, a última lição diante das tragédias que ali Jesus ele está, é sobre o arrependimento. E Lucas ele nos dá 3 ilustrações de arrependimento em face ao julgamento de Deus. Em Lucas 10, o verso 13 ao 15, ele fala sobre o rigor de Deus para aqueles que rejeitam o Evangelho. Ele diz assim: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidão se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo elas se teriam arrependidas, assentadas sobre a cinza, com roupas de saco. Irmãos, Tiro e Sidão eram as piores cidades dos gentios. E Jesus chega às 2 cidades, Corazim e Betsaida, e disse o seguinte: vocês tiveram o privilégio de ouvir a verdade, mas vocês rejeitaram. Maior será o julgamento. Veja, queridos, os graus de consequência da rejeição voluntária ao Evangelho. Aqueles que conscientemente rejeitam a graça de Jesus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Lucas 11:32, o sinal do profeta Jonas. Diz ali: os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, se referindo a Jesus. Ou seja, irmãos, os habitantes de Nínive, eles creram na mensagem do profeta, e eles
se cobriram com cinza, com sacos de cinza, desde o mais rico até o mais pobre. Quanto mais agora diante de Jesus, que é o nosso Salvador, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Uma última verdade que Lucas menciona é a parábola do rico e do Lázaro. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. E ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite os mortos. Nós concluímos, irmãos, que o arrependimento deve nos levar e nos envolver a crer em Deus. Ao invés de confiar que Satanás pode dar mais alegria no pecado do que nós conseguimos como resposta da obediência do nosso coração a Deus. Na verdade, a nossa grande alegria está na resposta do nosso coração às verdades de Deus, às promessas de Deus, a palavra de Jesus. O arrependimento é viver sendo convencido da impenitência, buscando a fuga através do arrependimento para o perdão dos pecados. Trata-se de lamentar os nossos pecados, a nossa desobediência, o quanto nós ofendemos a santidade de Deus, as atitudes pecaminosas recorrentes. Este é o sentido do pano de sacos de cinza. Isso envolve deixar os maus caminhos. Portanto, então, arrependimento, irmãos, é deixar de confiar em algumas coisas, como as mentiras e os enganos do pecado, e passar a confiar, a ter fé noutra verdade, que é o Evangelho e as promessas de Deus. Se não vos arrependerdes, também igualmente perecereis. Não no sentido de morte física, mas no sentido de morte e separação eterna, banidos da face de Deus para todo sempre. Então, quais são as lições que eu e você devemos aprender diante dos desastres naturais? A primeira lição é que eu e você precisamos chorar com os que choram, nos compadecer, sentir a dor, sofrer junto. A segunda lição é chorar pelos teus próprios pecados, é chorar pelos nossos pecados, nos arrepender, nos converter ao Senhor. Todos, por que todos? Porque não há um justo sequer diante de Deus. Somos todos pecadores, estamos separados da graça de Deus. Todos precisamos da graça de Jesus. Todos também. O que nós merecemos, irmãos, é a punição pelo nosso pecado, o castigo que pesa sobre nós. Era isso que nós merecíamos. Todos também perecereis, ou seja, a morte eterna é o nosso salário. Por isso, arrependam-se. Ou seja, Deus ainda hoje está revelando graça, misericórdia, a minha vida e a sua vida. E Ele está pronto a nos perdoar dos nossos pecados. Todos igualmente precisam se arrepender, porque senão todos igualmente irão perecer, afastados eternamente da presença do Senhor. Que Deus possa nos ensinar, através dos desastres naturais, que a voz graciosa de Jesus ainda hoje está chamando pecadores para se encontrar com Ele e para desfrutar da salvação. Se você está aqui nesta noite, é porque Jesus ainda pode estar te dando uma oportunidade
para que você se arrependa dos seus pecados e que você não venha a perecer eternamente, afastado da presença do Senhor. Que Deus possa abençoar esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém.